Bora, rapaziada. Voltando aqui. Cadê? Ó, então paramos aqui, certo? E agora vamos começar o primeiro tipo de reação. Deixa eu voltar lá. Reação de adição. Tá? Comentei com vocês sobre a quebra da ligação π, se for cadeia cíclica, sobre a quebra da ligação sigma no ciclo, certo? O ciclo vai ser o último que nós vamos falar aqui nessas reações de adição, tá? Vamos lá. Primeiro tipo de reação que a gente tem. O primeiro tipo de reação que nós temos é chamado de hidrogenação catalítica. O que é hidrogenação catalítica? Quando a gente faz a adição de H2, né, através de níquel, platina ou paládio como catalisador, e isso ocorre através de aquecimento. Por que eu preciso colocar tanta coisa? Por que eu preciso catalisar tanta coisa? Porque o hidrogênio ele é pouco reativo, né? Como o hidrogênio é pouco reativo, eu preciso favorecer essa reação. Como que eu favoreço essa reação? Colocando catalisador e aquecendo, tá? Então, qualquer um dos três. E aquecimento é o suficiente para acontecer essa reação, beleza? Se eu estiver, tá? Se eu estiver com um alceno, que é o caso aqui, ó. Se eu estiver com um alceno, eu vou fazer a hidrogenação, ou seja, vou quebrar a ligação π, vou adicionar um hidrogênio em cada carbono, automaticamente de um alceno eu passo para um alcano, certo? Então, a hidrogenação do alceno leva à formação do alcano. Simples, tranquilo e de boa. Inclusive é assim que a gente faz para obter margarina. A margarina é um óleo vegetal, né, que tem ligação dupla. A gente faz a hidrogenação desse óleo vegetal, transforma ele de líquido em algo pastoso, cremoso. Tá? Então, as margarinas são obtidas por esse processo de hidrogenação. Mesma coisa com a banha vegetal. Se você já fez massa podre, né, para fazer empadinho ou empadão, você pode usar manteiga ou você utiliza banha vegetal. Banha vegetal é mais barato e fica com a massa mais esfarelentinha, tá? Gostosa pra caramba, só que isso faz um mal dos córneos, porque fica preso nas suas artérias aí, você vai infartar logo logo. Então, não é aconselhado que você consuma, apesar dessa delícia. Gordura vegetal, pessoal do Kikoxinha. Tem Kikoxinha em Faxinal, é uma delícia Kikoxinha. Salgado gostoso por R$2 é o paraíso. Porém, faz bastante mal. Você pode perceber que a fritura dele é bem crocante e esfarelenta. Tem essa gordura vegetal na fritura também, tá? Não é bom para o organismo, mas é uma delícia. Outro tipo de hidrogenação é a hidrogenação que acontece com o alcino ou com o alcadieno. Tanto a hidrogenação do alcino quanto a do alcadieno, elas podem ser uma hidrogenação parcial ou uma hidrogenação total. Professor, o que é uma hidrogenação parcial? O que é uma hidrogenação total? Aqui, ó. Na ligação tripla, eu tenho duas ligações π e uma ligação sigma. Se eu quebrar apenas uma, é uma hidrogenação parcial. Se eu quebrar as duas, a hidrogenação ela é total. A mesma coisa no alcadieno. O alcadieno tem duas ligações duplas, uma π e uma sigma, uma π e uma sigma. Se eu quebrar apenas uma ligação π, é parcial. Se eu quebrar as duas, vai ser total. O que vocês precisam ter em mente? A quantidade de hidrogênio utilizada. Se eu utilizo 1 mol de hidrogênio, eu quebro uma ligação π apenas. Se eu utilizar 2 mols de hidrogênio, eu quebro as duas ligações π. Então, a quantidade de hidrogênio que você utiliza vai falar para você se essa hidrogenação ela é parcial ou se essa hidrogenação ela vai ser total. Tem que ficar esperto com essa estequiometria, porque senão você pode colocar o produto errado, tá? Você tem um alcino. Se você fizer a hidrogenação parcial desse alcino, você vai para um alceno, tá? Você transforma, você passa essa molécula de alcino para alceno, ao invés de ligação tripla, ligação dupla. Porém,
Se eu pegar um alcino e fizer uma hidrogenação total, ou seja, quebrar as duas ligações π, de alcino você passa para alcano. Então tem que lembrar essa diferença. Hidrogenação parcial do alcino, quebra uma π só, ele vira alceno. Hidrogenação total do alcino, ele quebra as duas ligações π, ele passa para um alcano. A mesma coisa acontece com os alcadienos. Porém, o produto formado já passa a ser diferente na hidrogenação parcial. Tá? Eu não tenho essa transição direta. A transição ela vai ser parcial, assim como foi no alcino. Por quê? Porque eu tenho um alcadieno. O que é um alcadieno? Duas ligações duplas. Se eu utilizo apenas 1 mol, tá? Eu quebro só uma ligação π, transformo isso em um alceno. Porém, se ao invés de utilizar 1 mol, eu tivesse utilizado 2 mols de hidrogênio, o que eu teria formado? Eu teria formado isso aqui, ó. Ou seja, eu teria formado um alcano, certo? Então, os alcinos e os alcenos sofrem hidrogenação parcial e hidrogenação total. A hidrogenação parcial deles gera alceno. A hidrogenação total deles gera alcano, tá? Tanto o alcadieno quanto com o alcino. Meu Deus, Caê, para de mandar o nome da aula, não precisa. Relaxa, relaxa. Pelo menos ele está aí, né? Ou pelo menos no começo, né? No final eu já não sei. Mas que no começo tá bom. Isso já tá fazendo mais Bom, do que professor, muita tá gente. aqui, tô prestando Olha atenção. lá, olha lá, acordou. God, acordou no meio da aula. Beleza, beleza. God cair. Isso aí. Eu acordei, professor, já estava acordado aqui, tá prestando atenção aqui. Tá tranquilo, tá favorável. Vamos embora. Seguindo. E aí, nós também temos a hidrogenação dos ciclos. Mas de verdade, pessoal, eu vou deixar para falar isso aqui para vocês depois, tá? Ah, professor, por que você vai deixar para falar depois? Porque olha o que a gente vai ter aqui, ó. Cadê? Ó, tá? Depois a gente tem uma tabelona mostrando a hidrogenação, a halogenação e a hidrohalogenação, tá? E depois eu comento deles. Fique tranquilo. Voltando para cá. Certo? Então, só recapitulando para poder trocar de slide. Alceno só sofre hidrogenação total. Alcino e alcadieno sofre parcial ou sofre total. Se for a parcial, ambos formam alceno. Se for a total, ambos formam alcano. Beleza? Tudo vai depender do quê? Vai depender do número de mols de hidrogênio que você utiliza. Não esquecendo que isso sempre está acompanhado de um desses metais e aquecimento. Para quê? Para favorecer a reação, porque o hidrogênio ele é pouquíssimo reativo. Um outro cuidado que eu quero que vocês tomem. Durante os exercícios, ele pode trocar o nome. Ah, hidrogenação catalítica. Ao invés de hidrogenação catalítica, ele pode falar que houve uma reação de redução. Tanto é que, quando nós falarmos sobre as reações de oxidação, eu vou mostrar para você que se tiver a reação com oxigênio, é uma oxidação, e se tiver a reação com hidrogênio, aí vai ser um processo de redução, tá? Reagiu com oxigênio, formou oxidação, reagiu com hidrogênio, forma o que a gente chama de redução. Ah, professor, mas por que ele é chamado de redução? Porque o NOx do carbono, tá, ele vai diminuir quando ele reage com o hidrogênio. Pode perceber que o NOx aqui ó, era menos 2, sofreu hidrogenação, foi para menos 3. Esse NOx diminuiu, por isso que também pode ser chamado de reação de redução. Tá? Então pode aparecer com esses dois nomes na prova para vocês. Hidrogenação catalítica ou reação de redução orgânica. Beleza? Seguinte, chegamos no segundo tipo de reação de adição, tá? Nos alcenos aqui, nos alcinos, que é a reação de halogenação. Essas duas primeiras são as mais simples. Hidrogenação e halogenação são as mais fáceis, tá? Por isso que elas aparecem um pouquinho menos do que as demais. Porém, a gente não sabe o que a prova vai colocar para vocês, tá?
O que acontece na halogenação? A halogenação vem de halogênio. Quais são os principais elementos? Cloro, bromo e iodo. Professor, não pode colocar flúor? Tem um problema, o flúor ele é muito reativo. Então, muitas vezes, as reações orgânicas com flúor podem levar à quebra da molécula. Por isso que, na maioria dos casos, a gente não utiliza flúor nas halogenações. Nós utilizamos cloro, bromo ou iodo. Tá? Como que vai funcionar essa halogenação? Igualzinho à hidratação. Porém, eu não preciso de catalisador. Pode perceber que não tem catalisador aqui em cima. Por que não? Porque esses caras são da família 7A. Eles são muito eletronegativos. Significa dizer que eles são muito reativos, então eu não preciso acelerar, eu não preciso catalisar a reação. Por isso que eu vou ter apenas ele como reagente e não tenho catalisador. O processo é o mesmo, tá? O processo é o mesmo. Se for um alceno, essa halogenação ela vai ser total, porque ele vai quebrar a única ligação π, entra um cloro em um carbono e o cloro no outro carbono. Tá aqui. Agora, se for um alcino, ou se for um alcadieno, tá? Se for um alcino ou se for um alcadieno, aí a situação é um pouquinho diferente. Por que a situação será um pouquinho diferente? Porque eu tenho duas ligações π. Então eu posso quebrar essas duas ligações π ou eu posso quebrar apenas uma. Vai depender do quê? Vai depender da quantidade de halogênios que você tem, assim como era no hidrogênio. Lembra? Se eu tinha um H2 apenas, quantas ligações π você quebrava? Uma. Se eu tinha 2 hidrogênios, quantas ligações π nós quebrávamos? 2. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Porém, a diferença é que ao invés de nós estarmos trabalhando, tá? Ao invés de estarmos trabalhando com hidrogênio, nós estaremos trabalhando com um halogênio, certo? Esse halogênio pode ser cloro, bromo ou iodo. Professor, se eu quisesse utilizar 2 mols de cloro, o que eu teria formado como produto? Você quebraria a outra ligação. Ó. Não ficaria dupla, ficaria simples, e aí entraria mais cloro. Ó. Cloro e cloro. Tá? Então, se eu estivesse utilizando 2 mols, eu quebraria as duas ligações π. Entra cloro, entra cloro, entra cloro e entra cloro. Tá aqui. Esse seria o seu produto. Tá? Essa é a parcial e essa é a halogenação total. Ó, tá? Parcial e total. Porém, entretanto, todavia, contudo, aqui nos alcadienos, eu quero que vocês tomem um cuidado muito grande, porque a gente tem uma reação diferente, tá? Ela é chamada de reação de adição 1,4. O que é a reação de adição 1,4? Essa reação de adição 1,4, ela acontece com alcadienos, que sejam alcadienos tá, conjugados ou alternados. Professor, o que é um alcadieno, por exemplo, conjugado ou alternado? Tá aqui, ó. Deixa eu colocar em branquinho para você aqui. Por exemplo, esse cara aqui, ó, CH2 dupla CH dupla CH2, tá? Esse cara aqui, ó. Esse cara pode fazer um asterisco nele. Pode fazer um asterisco nele. Ele é um cara importante, porque ele sofre uma reação diferente. Professor, não entendi por que é parcial. Eu já te explico. Deixa eu acabar de colocar esse exemplo aqui, eu já te explico. Esse cara vai sofrer o que a gente chama de adição, podem anotar lá, adição 1,4, tá? Por quê? Por exemplo, coloco isso para reagir com o bromo. O que teoricamente acontece? Se eu coloco um bromo, e aí já serve para explicar para você, o que você perguntou, né? Se era parcial. Ah, eu não entendi o que é parcial. Como a gente tem duas ligações π, ó, nós temos uma ligação π e uma sigma.
nós temos uma ligação π e uma sigma. Se você quebrar apenas uma ligação π, utilizando um mol, vai ser parcial. Se você quebrar as duas ligações π utilizando 2 mols, aí vai ser total. Tá? Então, a diferença entre parcial e total é o número de ligações π que você quebra. Quebrou apenas uma, parcial. Quebrou duas, total. Lembrando que isso só é válido para os alcinos ou para os alcadienos. Tá? Voltando para cá. O que vai acontecer de especial nessa reação aqui? Ao invés de eu quebrar essa ligação da esquerda ou quebrar essa ligação da direita, o que acontece é que eu vou quebrar as duas ligações. Ó, quebra, quebra. O que vai acontecer? Vai sobrar um pedaço para esse carbono, um pedaço para esse carbono, um pedaço para esse carbono e um pedaço para esse carbono, certo? Porém, como eu tenho apenas um mol, eu só vou conseguir colocar bromo em 2 carbonos. E aí o que acaba acontecendo? É como se viesse um pedaço da ligação dupla para esse carbono, um pedaço da ligação dupla para esse carbono. E esses caras vão se juntar, ó, formando uma ligação dupla aqui no meio. E aí a gente passa a ter isso aqui como produto. Ó. CH2, eu já coloco a outra ligação, simples, CH agora dupla, CH, CH2. O que acontece? Essa ligação aqui em vermelho, ó, essa ligação aqui em vermelho, ela foi formada por um pedaço desse carbono e por um pedaço desse carbono. Como, professor? Eu peguei um elétron dele e um elétron dele. Lembra que aqui tinha uma ligação e eu quebrei? Então, sobra um elétron para esse cara e um elétron para esse cara. Agora esses elétrons vão se juntar, formando essa ligação dupla aqui no meio. Essa ligação dupla não existia. Era uma ligação simples. E aí o que rola? Sobrou a valência aqui, entrou um bromo nessa posição, sobrou a valência aqui, entrou um bromo nessa posição. Ah, mas o porquê que é chamado de 1,4? Porque nós teremos os bromos na posição justamente 1 e 4. Aqui. Entra um na posição 1 e entra um na posição 4. Isso só acontece se eu tiver um alcadieno conjugado, ou também chamado de alcadieno alternado. O que é um alcadieno conjugado ou o que é um alcadieno alternado? Quando eu tenho dupla, simples e dupla de novo. Tá? Quando eu tenho dupla, simples e dupla de novo, isso é um alcadieno alternado ou conjugado. E aí nós teremos a adição 1,4 acontecendo. Quebro a ligação dupla da esquerda, quebra a ligação dupla da direita, é formada uma ligação dupla no meio com o que sobrou, entra um ligante na esquerda e entra um ligante na direita. Precisa ser com o bromo? Não. Pode ser com o cloro, pode ser com o iodo, mas geralmente nas provas é mais comum de aparecer com o bromo. Mas não é uma regra, é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Então é chamado de 1,4, porque eu vou ter o bromo entrando na posição 1 e um bromo entrando na posição 4, tá bom? Essa é uma reação de adição 1,4 em alcadieno. Muito especial, já foi muito cobrado em prova, se não me falha a memória, foi em 2015, no final de 2015 ou no meio, eu acho que foi para o meio do ano, que apareceu uma questão exatamente dessa adição. Fiquem atentos, ela é comum nas provas. Beleza? Pode printar que eu já vou limpar para a gente seguir. Seguindo aqui, ó, tá? Seguindo aqui. Agora que a gente saiu, depois eu comento sobre isso, tá? Por que você vai comentar isso depois? Porque eu vou falar do ciclo, tá? Eu vou falar do ciclo e eu comento sobre isso depois. Agora a gente chega com uma das informações mais importantes da aula de hoje. Além dessa informação da reação de adição 1,4, que é um caso especial, nós também temos uma regra que nós precisamos conhecer aqui.
Ela é chamada de regra de Markovnikov. O que é a regra de Markovnikov? Ela é uma regra que vai mostrar para você onde cada ligante vai entrar na ligação dupla. Ah, mas por que aparece isso aqui agora? Por que você não falou disso antes? Porque antes, os dois ligantes que nós colocávamos, eles eram iguais. Lembra? Nós colocamos hidrogênio e hidrogênio na hidratação, na hidrogenação, hidrogênio e hidrogênio. Na halogenação, o que a gente colocou? Bromo e bromo, ou cloro e cloro, ou iodo e iodo. Como esses ligantes são sempre iguais, não faz diferença quem vai para um carbono, quem vai para o outro carbono. Por quê? Porque eles são iguais. Mas aqui a situação muda. Tanto é que eu chamo de adição de HX. Essa adição de HX, ela pode ser duas. Ela pode ser a hidratação, né, que é o H2O, e ela pode ser o HX, que é a hidroalogenação. Tá? Hidroalogenação. O que é a hidroalogenação? É a adição de HCl, HBr, e é pouco comum, mas eu vou até colocar aqui, vai. É pouco comum. E HI, tá? E HI. Então, quando eu adiciono esses caras, HCl, HBr, HI, eu tenho um hidroalogênio. Hidro, de hidrogênio, halogênio de família 7A. E aqui a situação vai ser complicada. Por quê? Porque faz diferença colocar o hidrogênio numa posição e o cloro, por exemplo, na outra? Faz diferença. O produto vai ser outro. É por isso que existe a regra de Markovnikov, que ele nos fala onde eu coloco cada item. E a regra de Markovnikov diz: eu sempre devo adicionar o hidrogênio do HX ao carbono mais hidrogenado da ligação dupla ou da ligação tripla. Ou seja, regra de Markovnikov, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado da insaturação. Vou repetir. O hidrogênio sempre entra no carbono mais hidrogenado da insaturação. Então, por exemplo, eu tenho aqui um alcino, o caso é o propino. Esse carbono, por que você não pega esse? Porque esse cara não é da tripla, esse cara não é da dupla. Ele vai ficar aí, aleatório, deixa ele aí. Tripla ligação ou dupla ligação. Eu pego os dois carbonos e analiso. Qual desses dois carbonos tem mais hidrogênio? Professor, esse aqui, ó. Esse aqui tem mais hidrogênio. Então, significa dizer que ao adicionar o HCl, obrigatoriamente o hidrogênio vem para ele. Por quê? Regra de Markovnikov, o hidrogênio vai para o mais hidrogenado. E o resto, cloro, bromo, iodo, o resto vai para o carbono menos hidrogenado. Isso é regra. Está aqui. Esse é o produto formado. E se eu não seguisse essa regra? Você ia colocar o cloro nesse carbono aqui e o produto estaria errado. Tá? Não é que não forma, tá? Já vou até explicar isso para vocês aqui na Química Orgânica, porque pode gerar confusão. Não é que esse produto não é formado. Ele é. Só que ele é um produto formado em menor porcentagem. É o que a gente chama de produto minoritário. Esse produto aqui é formado em maior porcentagem, ele é o produto majoritário. Então, sempre eu coloco como resposta o produto majoritário, o produto formado em maior porcentagem, maior quantidade. Por isso que nós falamos que o hidrogênio deve entrar no carbono mais hidrogenado da dupla ou da tripla, e o restante para o carbono menos hidrogenado. Tá? Aqui é a mesma reação, mesmíssima reação. Só que agora com o HBr. O que aconteceu? Vou quebrar a minha ligação dupla, né? Quebro a ligação π. Esse carbono tem um carbono aqui que não está ligado a ninguém, e esse carbono que está ligado a 2 hidrogênios. Eu não sei porque ele risca desse jeito. Aqui. E... da puta.
e esse carbono que está ligado a 2 hidrogênios. O que acontece? Carbono sem hidrogênios, carbono com 2 hidrogênios. O hidrogênio entra no mais hidrogenado e o resto, bromo, cloro e iodo, entra no menos hidrogenado. Tá? Essa é a regra de Markovnikov. Sempre será assim, professor? Sempre será assim. Independentemente do que você esteja adicionando. HCl, HBr, HI ou inclusive água. Porém, entretanto, todavia, contudo, existe uma exceção. Existe uma exceção. Qual é a exceção? É o caso do HBr na presença de peróxidos. Qual é o peróxido mais famoso que a gente tem? O peróxido mais famoso que nós temos é a água oxigenada. Pode ser outro? Pode, mas geralmente ele escreve peróxido ou então ele escreve água oxigenada. Quando nós tivermos o HBr com peróxido, o que acontece é a reação contrária. Ao invés do hidrogênio entrar no mais hidrogenado, por exemplo, quem que é o mais hidrogenado? Esse. O hidrogênio deveria vir para ele. Porém, quando isso está com peróxidos, ocorre o contrário. O hidrogênio vai para o menos hidrogenado e aí o bromo vai para o mais hidrogenado. Certo? Então, quando eu tenho HBr com peróxidos, o que acontece é uma regra contrária à regra de Markovnikov. Qual é o nome dessa regra contrária? É chamado de regra anti-Markovnikov ou chamada de regra Karashi ou efeito Karashi. O efeito Karashi ou a regra Karashi só acontece quando eu tenho HBr junto com água oxigenada ou junto com peróxidos. Aí eu tenho essa regra anti-Markovnikov acontecendo. Tá? É o único caso, professor? Sim, é o único caso. Só uma coisa idiota, mas para depois não gerar confusão. Ah, Markovnikov aqui está com F e Markovnikov aqui está com V. Filho, existem umas 5 grafias diferentes para Markovnikov. Tem Markovnikov com Y no final, tem Markovnikov com Y no meio. Então fique tranquilo quanto a isso, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Esse aparece mais. Depois, esse e com Y é raro. Eu já vi aparecer, mas é bem raro, tá? Professor, por que ocorre essa exceção? Ocorre essa exceção porque o H2O2 ou outro peróxido, ele vai mudar o mecanismo da reação. Ah, eu vou ter que decorar os mecanismos? Olha. Se você for fazer o vestibular específico da UEM, não é de se duvidar que ele cobre mecanismo. Tá? É raro, até para a UEM é bem raro, mas não é de se duvidar. Porque a prova que mais cobra química orgânica que a gente tem no Brasil é a UEM. E é raro para ela. Então você imagina para as outras provas. Porém, pode ser que seja justamente na sua prova. Tá? Como que é o mecanismo antes dessa exceção? Como que é o mecanismo referente à regra de Markovnikov? Vai ser uma reação de adição eletrofílica. Por quê? Porque o HBr, por exemplo, sem peróxido, sofre quebra. O bromo é o mais eletronegativo, fica com o par eletrônico, carga negativa para ele. O hidrogênio é menos eletronegativo, fica sem o elétron. Lembra que eu falei? Carga positiva vai em busca de carga negativa. É esse ataque que caracteriza o nome da reação. Por que é uma reação eletrofílica? Porque o H+ foi em busca de elétrons. Ele pega essa ligação dupla para ele e forma aqui. Por outro lado, esse carbono perdeu a ligação dele. Por isso que ele fica positivo. O que acontece? O bromo que tem carga negativa vai em busca de carga positiva. Então ele vai, ataca esse carbono, acaba se ligando a ele e forma a molécula. Porém, como o primeiro ataque foi em busca de elétrons, o primeiro ataque foi eletrofílico. Por isso que essa reação segue um mecanismo
eletrofílico. Reação de adição eletrofílica. Isso sem exceção, sem o peróxido. Se eu colocar o peróxido, o mecanismo muda. Por quê? Porque ele passa a ser através de radicais livres. Ó. O mecanismo muda. Não é mais um mecanismo de adição eletrofílica, é um mecanismo de adição por radicais livres. O que acontece na formação de radicais livres? Eu tenho o HBr, a quebra é uma homólise, cada um fica com o seu elétron. E aí, comparando esses dois, esse cara é mais reativo do que o hidrogênio. Como ele é mais reativo do que o hidrogênio, é ele quem ataca a molécula primeiro. Como é ele quem ataca a molécula primeiro, ele vai justamente naquele primeiro carbono, certo? Vai justamente no primeiro carbono, que é o mais reativo. E aí ele entra na posição 1. Qual que é a única posição que sobra para o hidrogênio? Esse segundo carbono, tá? E aí o hidrogênio vem e se liga aqui. Então, repito uma coisa para vocês. A reação padrão é uma reação de adição eletrofílica. A exceção, que é a regra Karash, que ocorre com peróxidos, leva a uma formação de radicais livres, por isso eu tenho uma troca na posição, ok? Por isso que a gente tem a troca de posição, porque muda-se o mecanismo, tá? De novo, muda-se o mecanismo. A adição eletrofílica é o padrão e a adição por radicais livres é a exceção. Isso só acontece por conta da água oxigenada ou por conta dos peróxidos. Beleza? Essa é a nossa explicação, essa é a justificativa para essa inversão. Demorou? Tranquilo? Pessoal, vai lá almoçar que eu já roubei uns minutos de vocês. A gente volta à tarde. E aí eu vou falar sobre outra reação de adição de HX, né? Que é a reação de adição de água, que é a nossa hidratação. Aqui nós vamos ter que tomar cuidado com a hidratação de alcinos, tá? Por quê? Porque isso vai gerar isomeria. Beleza? Queridos, bom almoço para vocês, bom descanso e até daqui a pouco. Tchau!